Hoje nós vamos falar sobre a cruz de Cristo e o tema geral, o título da mensagem é o sinal na cruz. E além de saudar você, eu saúdo também todos que estão nos assistindo através da internet, na transmissão online, que onde você está, Deus esteja com você e a paz do Senhor Jesus possa encher o seu coração. Quero contar uma história para vocês antes de abrir a Bíblia. Quando eu me formei na faculdade de teologia, eu fui trabalhar na cidade de Chapecó, em Santa Catarina. E eu era namorado da minha esposa nessa ocasião. Ela ainda estava terminando a faculdade, namoramos um tempo à distância. Em um feriado maior, ela foi até Chapecó para me visitar. Facilitava a nossa vida que uma colega de quarto dela, no internato, no nosso colégio, universidade lá em São Paulo, era da família de Chapecó. Então ela ficou na casa, tudo facilitado. E eu resolvi dar um presente para minha esposa, que é catarinense, que na época era namorada. E eu pensei, que presente eu posso dar que seja realmente envolvedor, encantador, inesquecível, fantástico. E eu pensei assim, só tem um presente que pode se enquadrar nessa descrição. É dar para ela o privilégio de pisar na Terra Santa, o privilégio de conhecer o Rio Grande do Sul. Quantos acham que esse foi um baita presente? Levanta a mão. Ah, eu sabia. Quando eu conto essa história em Santa Catarina, a reação é totalmente diferente, eu não entendo por quê. Mas então nós programamos a viagem e nós iríamos para Carazinho. Carazinho é a minha cidade natal, fica a 200 quilômetros de Chapecó. E a minha mãe, uma mulher de Deus, ela deu um conselho para mim. Ela falou assim, filho, eu só deixo vocês virem se vocês virem com mais gente. Eu não quero que você viaje sozinho com a sua namorada, porque isso pode dar uma má impressão, se estraga o carro, acontece qualquer coisa, vai dar uma situação ruim para você que é pastor, ou você arruma alguém, ou nem venha nos visitar. Aí nós arrumamos um casal de amigo para ir, e nós então fizemos a viagem na sexta-feira de Chapecó até Carazinho. No meio da viagem, eu fui preparando a minha namorada e os amigos para o que eles iriam encontrar ao chegar na minha casa. E eu digo isso porque eu tenho um irmão que ele foi adotado 3 anos antes do meu nascimento, e ele veio com uma carga genética hereditária muito complicada. Ele tem esquizofrenia, psicose, paranoia, bipolaridade e retardo mental. Tudo isso em uma pessoa só. Faz com que ele tenha algumas atitudes diferentes. Por exemplo, a esquizofrenia faz ele ver algumas pessoas que não estão ali, às vezes alguns bichos que não estão ali, e é impressionante como o inimigo de Deus se aproveita de pessoas com essa doença para colocar medo, às vezes apresentando monstros ou coisas assim. Essa é a esquizofrenia. A psicose é a parte perigosa, mas ele é bem medicado, então vive tranquilamente socialmente. Mas a paranoia é a parte engraçada da doença. Engraçado que paranoia tem a ver com manias. E ele tem algumas paranoias. Por exemplo, ele tem uma paranoia de limpeza de mãos. Ele acha que a mão tem que estar muito limpa antes de comer e coisas assim. Então ele tem um ritual antes de comer. Ele vai até o banheiro, lava as mãos, e ele tem inclusive uma esponja para esfregar a mão e de fato lavar bem a mão. Lava bem as mãos, enxagoa, deixa pronta, seca as mãos, só que antes disso tem um problema. Ele precisa fechar a torneira, e a mão está limpa, mas a torneira suja. E se ele encostar a mão limpa na torneira suja, a mão fica suja de novo, então é um caos. Ele fecha com a própria toalha a torneira, seca, olha para as mãos e se convence que elas não estão limpas. Aí ele repete isso, às vezes 2, 3 vezes, até que as mãos estejam limpas. Quando as mãos estão limpas, ele sai do banheiro como se estivesse sendo assaltado por um ladrão, com as mãos para cima, para não encostar em nada. Ele já deixa a cadeira previamente puxada, para que não precise encostar, e então, delicadamente, ele baixa os seus 110 quilos sobre a cadeira. Pum! Arrasta a cadeira, olha para as mãos e come. Paranoia, precisa estar com as mãos limpas. Ele também tem paranoia sobre segurança, tem medo que seja assaltado. Não por riqueza, absolutamente não, mas ele tem medo que roubem as coisinhas dele. Então ele tem um processo todos os dias, ou melhor, todas as noites, de conferir a casa.
Ele vai até a porta, ele abre a porta, ele olha do outro lado para ver se não tem uma chave para o lado de fora. Não convencido de que não tem a chave, ele passa o dedo, porque vai que a chave tivesse quebrado e um ladrão com uma pinça conseguisse ainda entrar em casa. Aí ele vê que não tem nada lá, ele fecha a porta, ele dá uma volta, 2 voltas, gira mais um pouquinho a chave, dá aquela forçadinha, sabe? Aí ele tira a chave e coloca numa mesa, porque se um ladrão enfiar uma agulha pelo outro lado, a chave pode cair, puxar por baixo, abrir a porta, é dessas ideias. Então ele coloca ali, e aí ele faz aquilo que ele chama de conferência, na minha descrição é o auxílio para o bandido. Ele força a porta para ver se a porta ficou bem fechada, mas ele força tanto que já fica até frouxa a porta, e ao invés de precaver, ele acaba ajudando, entre aspas, o bandido, mas nunca ninguém foi lá, graças a Deus. Mas são as paranoias dele. Todas essas doenças fazem com que ele seja diferente com as visitas. Se chega uma visita em casa e ele gosta da visita, ele é carinhoso, ele conversa, ele até cansa a pessoa de tanto conversar. Mas se chega uma visita em casa e ele não gosta da pessoa, ele não tem nenhuma dificuldade para fechar a cara e com voz bem braba, gritar com a pessoa e mandar ela embora. Eu fui preparando o pessoal que eu estava levando de Chapecó para Carazinho, porque eles iriam encontrar. Gente, se ele falar uma besteira, não leve em consideração, ele tem problema mental, é uma doença. Preparei eles. Do outro lado, minha mãe preparava o meu irmão. Filho, teu irmão vai vir aqui, vai trazer a namorada e mais 2 amigos, e tu vai se comportar. Porque se tu não se comportar, e eles tiverem que voltar antes de domingo para Chapecó, a coisa vai ficar feia para você. Todo mundo preparado para um final de semana agradável em família. Chego em Chapecó, estaciono o carro na garagem. Na ocasião nós morávamos, minha mãe morava, melhor dizendo, numa casa que tinha 2 andares. Minha mãe desce para nos receber na garagem e o meu irmão fica em frente à porta aberta. Questão óbvia de segurança. Se ele sair, um ladrão pode entrar, se esconder embaixo da cama, de noite dá voz de assalto, ficou protegendo a casa. E a minha mãe desceu, nos abraçamos, aquela coisa toda. E aí as 2 meninas, deixa eu abrir um parênteses aqui, eu não falo o nome dessa menina em hipótese nenhuma, nem por dinheiro, nem por tortura, eu não falo, não adianta perguntar, é essa, pastor? Eu não vou falar o nome dela, fecha o parênteses. Esse mundo adventista é muito pequeno, e as pessoas se conhecem, né? Então as 2 meninas sobem primeiro, e a outra menina vai na frente da Bianca, que precisava vir ao banheiro. E o meu irmão está na porta, quando vê elas, meu irmão dá a mão assim, e diz, oi, você que é a Bianca? E ela diz, não, eu sou a fulana. Meu irmão olha para ela e diz, que bom, porque você é muito gorda. Bem-vinda, exatamente assim. Ela dá uma travada, mas ela se lembra que eu preparei ela no carro. Olha, ele, né, tem paciência. Dá uma travada, entra, a minha namorada já dá aquela travada também. Entramos todos, eu não vi essa cena acontecendo. Mas quando a mesa foi posta e nós nos sentamos para jantar, estávamos conversando sobre isso. E eles estavam conversando e eu percebi que a menina estava levando numa boa, assim num espírito bastante esportivo a situação, tinha recebido bem toda essa situação, encarado bem tudo isso, e eu pensei, que legal, ela conseguiu entender essa parte, e conversamos, e foi uma noite agradável. Mas as histórias sempre podem ser pioradas. Sábado de manhã eu fui pregar na grande igreja central de Carazinho, nem é tão grande assim, acreditem. E eu ia pregar, e naquele sermão, eu não tinha uma história para começar a contar o sermão. E não é que em todo sermão eu conto história, mas eu gosto de começar o sermão com uma história. E aí eu pensei, ganhei uma história pronta, porque a igreja conhece todas as dificuldades com o meu irmão. Conhece tudo que minha mãe já passou, tudo que minha mãe já sofreu. É algo muito familiar, esse problema que nós temos na nossa família, diante da nossa igreja. E eu pensei, vou contar essa história. Eu falei, irmão, vocês não imaginam o que aconteceu ontem quando nós chegamos. Estacionei o carro, e nessa altura, quando eu comecei a contar a história, estava sentado nesse lado da igreja, Bianca, minha namorada, que hoje é minha esposa, a minha mãe e o casal de amigos. E aí, discretamente, a Bianca começou a fazer assim. Mas eu não entendi.
Eu pensei, talvez tenha um mosquitinho, talvez tenha alguma coisa incomodando, e eu continuei contando a história. Meu irmão ficou na porta, as meninas foram primeiro. Nesse momento, então, ela é um pouco mais incisiva. Levanta um dedinho, mas ainda discreto, e faz assim, ó. E eu penso, olha como a gente conhece a namorada quando o tempo passa. Eu agora estou descobrindo que ela tem tique no dedo. E quando eu prego, ela faz assim, né? Um tique, alguma coisa. E continuei contando a história. E falei, e daí subiu, e meu irmão deu a mão. Nessa altura da história, ela estava quase em pé na igreja, não tanto, mas estava assim, ó. Aí eu entendi que não era para contar a história. Mas ela já estava tão avançada, ela já estava num ponto que eu não tive mais habilidade para parar no meio, para contar um outro final, para tirar essa parte. E eu contei, eu falei, irmãos, meu irmão disse, você é a Bianca? Não, que bom, porque você é muito gorda. Quando eu disse isso, a reação foi igual a de vocês, toda a igreja riu, principalmente porque eles conhecem o meu irmão, e pensaram, mais uma que o Marcelo aprontou. Mas tinha uma pessoa que não estava rindo. Não estava rindo por um motivo óbvio, estava chorando. E aí eu descobri depois que um pouquinho antes dessa viagem, ela tinha terminado um tratamento para depressão com acompanhamento no psiquiatra, remédio de tarja preta e psicólogo, por depressão devido a baixa autoestima. Alguém consegue imaginar qual o motivo? Ela se sentia acima do peso. E você deve pensar, mas o pastor também levou assim uma pessoa que ia o banco inteiro do carro atrás. Não. Uma menina bem normal. Mas vamos confessar uma coisa aqui entre homens e mulheres. Quando uma mulher põe na cabeça que ela é gorda, quem que tira isso, não é, homens? É muito difícil. E ela ficou doente. Mas, enfim, ela tinha se tratado, tinha se curado, tinha recebido alta, estava bem. Aí ela vai na igreja, o pastor se levanta diante de todo mundo e todo mundo olha para ver quem que é a tal da menina gorda. Terrível. Porque eu não consegui entender um sinal que estava sendo passado para mim. Deus sabe que nós temos dificuldades para entender sinais. Por isso Ele nos dá tantos sinais, e na Bíblia existem muitos sinais de Deus para nós. Nós temos, por exemplo, o arco-íris, é um sinal de que nunca mais vai ter dilúvio na terra. Nós temos também a circuncisão, era um sinal da escolha de Deus, essa é a família de Deus, o povo de Deus. Nós temos as estrelas eram um sinal do tamanho da família de Deus. No Novo Testamento há muitos sinais também. Nós temos, por exemplo, a Santa Ceia, que simboliza a morte de Jesus, que nós estamos celebrando nessa semana especial. Nós temos o batismo bíblico, que representa a ressurreição de Jesus. Na Bíblia existem muitos sinais, mas de todos os sinais que existem na Bíblia, o mais forte, o mais pungente, foi um sinal comissionado romano, trilíngue, escrito à mão e colocado na cruz de Cristo, sobre a cabeça de Jesus. E eu quero ler com você sobre esse sinal, no Evangelho de João, capítulo 19, versos 19 a 22. Por favor, abra sua Bíblia em João 19, 19 a 22. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga me ajuda aqui. Olha, eu vi uma menininha pedindo ajuda, talvez você escutou, ajuda o irmão, hein? Todos acharam? Feche os olhos, nós vamos ter mais uma palavra de oração. Querido Deus e Pai, Tua palavra está aberta diante dos nossos olhos. E nesse momento nós queremos pedir que o Senhor abençoe o estudo com o Espírito Santo, para que saia de cena a figura humana e prevaleça a mensagem que vem do céu. Em nome de Jesus. Amém. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram esse título, porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade, e estava escrito em hebraico, latim e grego. E os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, e sim
que ele disse: sou o rei dos judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi? Escrevi. Esse é o nosso texto dessa manhã. Se você estivesse lendo a história da morte de Jesus, eu imagino que você iria passar por esses 4 versos bem rápido e quase que desapercebido. Mas esses 4 versos têm muita coisa para nós aprendermos. Por que foi escrito um sinal e colocado sobre a cabeça de Jesus? Por que a frase foi Jesus Nazareno, rei dos judeus? Por que foi escrito em 3 línguas diferentes? Por que os líderes religiosos foram reclamar com Pilatos? Por que Pilatos se recusou a mudar e atender o pedido dos líderes religiosos? Para essas e outras perguntas que podemos fazer ao ler esses 4 versos, nessa manhã eu quero destacar apenas 2 pontos, 2 verdades sobre o desejo de Deus de alcançar a humanidade perdida. Quando olhamos para a cruz de Cristo e quando olhamos para o sinal na cruz, nós aprendemos essas 2 verdades. A primeira delas é: não há pessoa que Deus não possa usar. Amém? Não há pessoa que Deus não possa usar. Você lembra a história da crucifixão de Jesus? Ele foi crucificado entre 2 ladrões. Nós chamamos um de o bom ladrão e o outro de o mau ladrão. Na verdade, ambos eram maus, por isso foram condenados à cruz. Mas nós chamamos um de o bom ladrão porque teve um diálogo entre ele e Jesus. E esse diálogo, registrado no livro de Lucas, ele aconteceu mais ou menos assim. O ladrão olha para Jesus e diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Perceba algumas coisas. Esse sinal não foi um sinal de um filho, essa frase não foi uma frase, um pedido de um filho para um pai. Essa frase não foi um pedido de um religioso para um Deus. Essa frase foi, na verdade, um pedido de um súdito para um rei. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. É um súdito fazendo um pedido para um rei. Como é que o ladrão sabia que Jesus era rei? Talvez ele já tivesse ouvido na prisão, enquanto esperava a sua condenação final e o dia em que seria crucificado e morto. Talvez ele tivesse ouvido os deboches das pessoas ao pé da cruz, rindo de Jesus, falando: rei dos judeus, desça, aquela coisa toda. Mas o mais provável é que esse ladrão, crucificado ao lado do Senhor Jesus, percebendo a atitude de Jesus, mesmo numa situação como aquela, imóvel com o seu corpo, só podia mexer a sua cabeça. E quando ele mexe a sua cabeça, ele olha para a cruz e ele vê um sinal. E o sinal diz: Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. Ele vivia em meio a uma bagunça real. Ele olha para o lado, ele lê uma declaração real. E então ele faz um pedido real. E Jesus responde a ele: em verdade eu te digo hoje, você vai estar comigo no paraíso. Dessa maneira, o sinal na cruz foi a primeira ferramenta evangelística para proclamar as boas novas da salvação através do sacrifício de Cristo na cruz. E eu gosto de imaginar como vai ser o dia da volta de Jesus. Você sabe que a Bíblia diz que quando Jesus voltar, os mortos em Cristo irão ressuscitar. E quando Jesus voltar, e Deus ajude que seja logo, muito logo, entre os mortos que vão ressuscitar, vai ressuscitar esse ladrão. E eu fico imaginando ele recebendo o abraço de Jesus, que ele viu na cruz agora, perfeito como Rei dos Reis, recebendo a coroa da vida, colocada na sua cabeça sobre as mãos de Jesus, uma pedra branca com o seu novo nome. E eu gosto de ficar imaginando o que vai acontecer então no céu. E eu imagino ele chegando no céu, agora não é revelação, agora é pensamento do pastor João. Ele chegando no céu e ele desbravando aquelas maravilhas que existem no céu, e aí de repente o anjo dele vem e encosta nele e fala: rapaz, eu tenho que te dar um abraço, sabe quem eu sou? Não, quem que você é? Eu sou o teu anjo, e eu quero te dizer uma coisa: você deu muito trabalho, mas olha, que bom que você está aqui. E eu imagino o ladrão dizendo assim: pois é, anjo, que bom, eu inclusive estou muito feliz, eu nem acredito nessa graça maravilhosa de Jesus, mas é real, eu estou aqui e eu quero demais encontrar Pedro, abraçar Pedro e agradecer Pedro, porque Pedro escreveu aquele sinal e colocou na cruz, e eu li o sinal, conversei com Jesus, estou aqui. E o anjo vai dizer assim: realmente tinha um sinal na cruz, mas não foi Pedro quem escreveu.
Não foi Pedro quem escreveu? Então quem que escreveu? Foi João, o apóstolo amado? Não, não foi Pedro, não foi João, não foi nenhum dos apóstolos. Então quem escreveu? E o anjo vai dizer para ele quem escreveu. Quem escreveu foi Pilatos. No céu, nós não vamos ter lembranças das coisas ruins desse mundo. Aleluia por isso. Mas se por um segundinho pudesse se lembrar do que aconteceu de ruim, esse homem ia dar um pulo para trás. Porque Pilatos foi um dos governadores mais tiranos que já existiu. Ele não tinha dificuldade nenhuma para condenar uma pessoa à morte na cruz. Ele mandava as pessoas para morrerem na cruz mesmo, com muita facilidade, como se troca de roupa. E Pilatos escreveu aquele sinal, não foi para ser um instrumento nas mãos de Deus, para levar alguém para a salvação, não foi absolutamente para nada disso. Pilatos escreveu esse sinal para colocar medo no povo judeu, para dizer para os judeus assim: judeus, povo judeu, presta atenção numa coisa, vocês estão vendo esse homem aqui? E esse homem vocês chamam do rei de vocês, mas para nós romanos, esse homem é um criminoso condenado que não vale nada, e nós romanos pegamos o rei de vocês e colocamos em uma cruz. Imaginem o que nós vamos fazer com vocês, pessoas comuns. Colocar medo, colocar temor, era o objetivo de Pilatos. Só que não há pessoa que Deus não possa usar. Foi por isso que os líderes religiosos foram lá e falaram: Pilatos, troca, ele não é o nosso rei. Escreve assim: Jesus de Nazaré, que diz ser o rei dos judeus. E Pilatos bateu o pé e falou: não, o que eu escrevi, eu não vou mudar. Ele queria colocar medo nas pessoas. Mas não há pessoa que Deus não possa usar, e Deus usou Pilatos. E por causa dessa ação de Pilatos, um ladrão, no último momento de vida e de esperança, aceitou Jesus e terá a vida eterna ao lado do Senhor. Não há pessoa que Deus não possa usar. Você já ouviu falar do grande escritor cristão chamado C.S. Lewis? Possivelmente já um dos maiores escritores cristãos do mundo. E o que muita gente não sabe é que Lewis nem sempre foi cristão. Quando ele estava na faculdade, ele era cético. E um dia ele estava assistindo a uma aula de um professor ateu, chamado T.W. Wildon. E esse professor ateu, ele falou a seguinte frase em sala de aula para debochar dos cristãos. Ele disse assim: inebriante esse assunto do Deus que morreu. É quase como se fosse verdade. E deu uma grande gargalhada. Ele estava dizendo assim: como é que pode os cristãos dizerem que Deus, que é tão grande, forte e poderoso, morreu? E ele deu uma baita gargalhada depois. Lewis estava sentado como um dos alunos dele. E Lewis diz que naquele momento algo despertou a sua mente e o seu coração sobre o grande amor de um Deus que era capaz de vir e morrer para salvar os seus filhos. E ele se converteu e se tornou um dos maiores escritores de todos os tempos, porque não há pessoa que Deus não possa usar. Um criminoso vai estar no céu porque um governador tirano foi usado por Deus. Um aluno cético foi um dos maiores escritores de Deus de todos os tempos, porque um professor ateu foi usado pelo Senhor. Não há pessoa que Deus não possa usar. E eu quero dizer para você uma coisa: Deus quer, Deus pode, e Deus vai usar cada um de vocês. Deus quer, Deus pode, e Deus vai usar cada um de vocês. Você pode resistir, você pode ser o durão, pode ser a durona, pode ser como Pilatos foi, ou como o professor Wildon foi. Deus vai te usar mesmo assim. Ou você pode facilitar as coisas para Deus, dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, e Ele vai te usar. Ah, pastor, mas eu não sei pregar como o senhor vem aí, prega e sabe, é fácil. Não importa se você não sabe pregar, não há pessoa que Deus não possa usar. Pastor, eu não sei nem cantar, pastor, eu sou desafinado para cantar. Não importa se você não sabe cantar, não há pessoa que Deus não possa usar. Mas, pastor, eu sou tão tímido, mas a minha timidez é tão grande que se eu for entregar um folheto na rua, eu vou tremer, eu vou ficar vermelho igual um camarão. Não importa se você é tímido, não há pessoa que Deus não possa usar. E Ele quer, pode e vai usar você. Essa é a visão da igreja, cada um salvando um. Permita que Deus te use. Permita que o Senhor
use você como um instrumento, uma ferramenta nas mãos dele, para alcançar a humanidade perdida, para levar o evangelho ao mundo, para resgatar pessoas que estão perdidas nesse mundo, porque ele quer e pode e vai usar você, mas facilita as coisas para Deus. Seja uma pessoa de oração, de comunhão, ame os outros lá fora, se relacione com as pessoas e fale de Jesus, do seu jeito, com os seus talentos, com as suas habilidades, com as suas particularidades, de acordo com a sua personalidade, como você é, mas fale de Jesus, seja usado por Deus, e no reino dos céus, muitas pessoas poderão estar lá, através do seu intermédio e do seu serviço, porque quando eu olho para o sinal na cruz, eu entendo que não há pessoa que Deus não possa usar. Segunda verdade sobre o reino de Deus: não há linguagem que Deus não possa falar. Lembrem quantas línguas foi escrito o mesmo recado? 3. Quais foram? Me ajuda a lembrar? Hebraico, latim e grego. O hebraico era o idioma de Israel, era a linguagem da religião, porque os judeus dominavam o mundo pela religião. O grego era o idioma da Grécia, era a linguagem do conhecimento, porque os gregos dominavam através do estudo, da filosofia, da sabedoria. E o latim era o idioma de Roma, a linguagem da força física, porque os romanos dominavam através do poder bélico, do seu exército, da força física. 3 povos diferentes, 3 línguas diferentes, uma única mensagem: Jesus é o Rei de todos. Como haviam pessoas dessas 3 nacionalidades que circulariam onde Jesus foi crucificado, elas precisavam ouvir na sua própria linguagem que Jesus era o Rei da vida delas. Não há linguagem que Deus não possa falar. Você sabe que Deus ainda fala conosco hoje? Deus ainda fala com a gente. Às vezes Deus fala conosco através da linguagem da abundância. Sabe quando as coisas estão bem? A família vai bem, a saúde muito bem, obrigado. Vida financeira, está tudo bem. Linguagem da abundância. Mas às vezes Deus fala conosco através da linguagem da necessidade. Sabe quando as coisas começam a apertar, os problemas parecem que escolhem bater na porta da sua casa? Permitam-me contar para vocês uma vez que nitidamente eu ouvi Deus falando comigo através da linguagem da necessidade. Eu estava no 3º ano da faculdade de teologia e eu fui colportar nas férias. Para os nossos amigos que talvez não saibam o que é colportar é um trabalho que nós vendemos livros de saúde, de família e de Deus, e os estudantes vendem esses livros nas férias para conseguir os recursos e pagar o seu colégio, pagar a sua faculdade. Fui colportar nas férias. Fui colportar dando palestra nas empresas. Escolhi um lugar que não tinha como dar errado: São Paulo, capital. Freguesia do Ó, Piratuba, Limão, ali tem empresa demais. Eu falei, essas férias vão ser poderosas, vai ser as férias da vida. Só que nós fomos lá, e naquela ocasião eu tinha exatamente 4 semanas para trabalhar, nem um dia mais, porque o programa da faculdade da faculdade de teologia no 3º ano é diferente, devido ao estágio. Então o tempo das férias é cronometrado. 4 semanas, e nós fui com uma dupla, e tudo deu errado, o que tinha de empresa, tinha de nãos para nós, as pessoas, nós não conseguimos nem falar para oferecer a nossa palestra, quando de vez em quando conseguimos uma empresa que deixasse nós fazer a palestra, quase ninguém queria comprar. Foram 2 semanas e meia, assim, a situação foi tão, mas tão terrível, que a gente tinha que ligar para casa e pedir dinheiro, que não estava conseguindo. E a gente estava lá trabalhando para conseguir o dinheiro para pagar a faculdade, mas não conseguia dinheiro nem para se sustentar nesses poucos dias. Estávamos desanimados, até que um dia fomos a uma empresa. Eu lembro do nome da empresa: Trilha, de produtos de higiene para empresas, para outras empresas. Conversamos com o dono da empresa, era um gaúcho de Caxias do Sul, lembro do nome dele, Vitor. E ele nos atendeu, e nós falamos para ele qual era o nosso trabalho. Ele olhou para nós e falou assim: eu poderia ver esse material que vocês vão oferecer no final? Eu não tenho tempo aqui para explicar para você,
como funcionava naquela época o trabalho de colportagem com as empresas. Mas uma das coisas é que nós não mostrávamos o material, nós apenas dizíamos que teria, quem quisesse, estaria disponível. Mas ele pediu, eu quero ver. E nós estamos tão desanimados que nós deixamos as regras e as técnicas de lado. Falou, não, a gente te mostra. E tiramos da pasta um livro chamado Maravilhoso Poder das Plantas. É um livro dessa grossura, é verdadeiramente um tijolo. E a gente largou na mão dele, ele falou, um manual, baita manual, né? E começou a folhear aquele livro gigantesco. Ele olhou para nós e fez uma segunda pergunta, quanto custa esse livro? É outra coisa, a gente disponibiliza, faz o acerto de desconto em folha, mas a gente não mostra o material, pelo menos na época era assim, não se mostrava o material e nem se dizia o valor. No final lá quem queria, adquiria, quem não queria, tudo bem, era assim que funcionava. E ele falou, e quanto custa? E nós falamos, custa R$117. Isso, há quase 15 anos atrás. Um livro de R$117 hoje já é caro. Há quase 15 anos atrás era uma verdadeira fortuna por um livro. E aquele homem regalou o olho, olhou de novo o livro e nos perguntou, vocês têm bastante deste livro? Podemos conseguir, foi a nossa resposta. Ele disse, então, depois de amanhã, vocês vão vir dar uma palestra na minha empresa. Eu vou contratar cadeiras, não tinha auditório, vou contratar cadeiras, alugar para os funcionários assistirem sentados e confortáveis. Eu vou contratar uma empresa de café da manhã e eu vou pagar para os meus funcionários um café da manhã, para eles estarem animados para ouvir a palestra. E ele olhou para nós e falou, e vocês dois vão dar a melhor palestra da vida de vocês, para os meus funcionários. E vocês tragam 45 livros, porque eu tenho 45 funcionários. E ao final da palestra eu vou dar um livro de presente para cada funcionário meu, pago por mim. Não dava para acreditar. Nunca eu tinha visto uma coisa assim. E sabe como é o ânimo? O ânimo ele é tão impressionante que naquele mesmo dia as coisas começaram a dar certo e no dia seguinte também. No dia de dar palestra eu acordei desanimado, falei com meu amigo, olha, eu estou desanimado, acho que vai dar alguma coisa errada, está fácil demais para ser verdade. Ele falou, não, isso é pessimismo, esse trabalho é de Deus, vai dar tudo certo, confia, vamos lá. Porque o meu amigo negociava com a empresa e eu dava palestra e vendia. E eu falei, então vamos lá. Colocamos aquele monte de caixa de livros no carro e fomos para a empresa. Quando estacionamos em frente à empresa, eu olhei com o rabo do olho e eu percebi um monte de cadeirinha branca. Eu falei, ele alugou as cadeiras. Vi uma van descendo o café da manhã, ele contratou o café, tudo que ele falou, ele fez. Vai dar certo. Desci confiante do carro. E aí veio uma jovem e disse, rapazes, antes de vocês darem a palestra, o pai quer falar com vocês. Era filho do Vitor. E aí eu já entendi, tem coisa errada. Subimos lá rapidamente e ele falou assim, eu tenho vergonha de falar com vocês, mas eu tenho que falar. Aconteceu uma coisa, era de um dia, tinha um dia de folga e a palestra. Nesse dia, ontem, eu tinha um negócio muito grande que eu ia fechar, mas esse negócio foi adiado para o final do ano, e eu não fechei o negócio, e eu não tenho mais dinheiro para comprar todos esses livros. Eu vou poder comprar só 15, tem problema para vocês? O certo era dizer não, claro que não, mas o que eu disse? Tem problema, né? Era 45, 15. Mas o senhor deixa a gente oferecer? Não, eu deixo, tudo bem, maravilha. Eu dei a palestra, não a mais animada a pedido dele, mas a mais desanimada de toda a minha vida. De 45 minutos, que era o tempo, eu levei 1h15. Meu colega pulava lá atrás, fazendo sinal assim, sorri, vai para cima. E eu assim, eu só pensava de 45 para 15, de ovo na cachaça, olha como fica quem bebe, 45 para 15. Estava todo confundido. Terminou a palestra, fomos para o encerramento, o momento de vender o livro. E eu falei, gente, o Vitor, o dono de vocês, uma salva de palmas para ele ia dar um livro para cada um de vocês, mas você sabe o que aconteceu, agora ele tem 15, nós vamos fazer um sorteio, e sorteamos, e na hora do sorteio eu fiquei animado assim, deu um fogo por dentro, e aí chegou a hora de vender, eu falei, gente, e agora quem não ganhou, tem a opção de ter, e vai ser assim, e desse jeito, estoura balão, música do Ayrton Senna, um monte de coisa assim, e tá, e quem vai ser o primeiro, pá, um monte de pessoas receberam, pegaram o livro. E aí o Vitor se levantou e falou assim, gente, eu vi que tem alguns que não pegaram, então deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu vou dar o livro para vocês, não agora, porque eu não tenho como. Eu vou descontar de vocês em 4 vezes, como os rapazes falaram,
e em dezembro eu dou para vocês, junto com o 13º, o dinheiro do livro. Aí eu dei um pulo e falei, gente, isso aqui não é só a compra de um livro, é um título de capitalização, para ter mais dinheiro no Natal. Quem vai querer? E aí mais gente que, resumo, dos 45, 38 compraram, entre os 15 que ele deu e os demais. Faltavam 7. Eu olhei para o meu amigo e disse assim, amigão, eu não tiro o pé daqui enquanto eles não comprarem esses outros 7. E aí nós fomos conversar com o Vitor. E até hoje eu não sei como, nós convencemos que o melhor negócio da vida dele era ele, Vitor, comprar os outros 7. E ele comprou. E ele assinou os cheques. E nós deixamos 45 livros. E na ocasião eu lembro que nós saímos com mais de 6 mil reais no bolso, que equivalia exatamente a metade de um semestre inteiro da Faculdade de Teologia para um de nós, em 1 hora e 30 minutos de trabalho. Sabe o que eu entendi naquele dia? Nitidamente eu ouvi Deus falando comigo, através da linguagem da necessidade, dizendo assim, João, eu chamei você para ser pastor, eu vou pagar a conta, eu estou cuidando de você. Não há linguagem que Deus não possa falar. Às vezes Ele fala através da linguagem da abundância, às vezes da necessidade, às vezes através da linguagem da felicidade, às vezes através da linguagem da tristeza. Às vezes Deus fala através da linguagem da saúde, mas às vezes Deus fala conosco através da linguagem da doença. Quero terminar dizendo uma última coisa para você sobre o meu irmão. O meu irmão, devido à doença dele, gosta de conversar sempre sobre as mesmas coisas. Ele gosta de conversar sobre coisas grandes, sobre coisas fortes. Ele gosta disso. Ele gosta, por exemplo, do Incrível Hulk. Conhece o Incrível Hulk? O herói verde? Ele é fã do Incrível Hulk. Ele tem todas as revistas do Incrível Hulk. Todas, desde a número 1, que é mais velha que eu. Ele tem bonecos do Incrível Hulk. Ele gosta muito do Incrível Hulk, porque o Hulk é forte. Ele também gosta de trator. Meu irmão gosta de trator, de patrola, carregadeira, retroescavadeira, patrola. Ele gosta disso, porque é forte. E ele diz para mim assim, meu irmão, você tinha que vender o carro e comprar um trator. E eu digo assim, mas meu irmão, eu sou pastor, trabalho de terno, gravata, eu não trabalho para fora. Não posso ter um trator. Ele diz, não, mas um trator é muito mais forte que o teu carro. Eu falo, não, é verdade, mas como é que eu vou ir para a igreja? Imagina eu indo para a igreja de terno e gravata, dirigindo um trator, Bianca na boleia do trator, o bebê lá atrás no trator. Aí ele dá uma risadinha assim, diz, mas se o trator bater nesse teu carro, acaba com o carro, não acontece nada. Ele diz, você tem que comprar um trator. Gosta de trator. Só que a doença faz ele conversar, gostar de conversar sempre sobre os mesmos assuntos. E quando nós os visitamos em Carazinho, minha mãe e meu irmão, meu pai faleceu quando nós éramos muito crianças. Quando visitamos minha mãe e meu irmão, tem um momento na visita que o meu irmão gosta de ter o que ele chama de uma conversa de homem para homem. Nessa conversa as mulheres não participam. E aí nós vamos no quintal, ou em frente à casa, na sala se está chovendo, e nós temos uma conversa de homem para homem. E você sabe quais são os assuntos que nós conversamos? Sobre os assuntos dele. Nós conversamos sobre o Hulk, quão forte ele é. Nós conversamos sobre trator, sobre máquinas pesadas. Nós conversamos sobre os assuntos dele. Porque ao conviver com meu irmão, eu aprendi uma coisa. Eu aprendi que quando eu estou com ele, eu preciso me desvencilhar daquilo que eu sou. Eu preciso deixar de lado esse negócio de ser pastor, de ser pai de família. Eu preciso deixar de lado essas coisas do status quo da minha vida. E eu preciso descer de onde eu estou. Descer de onde eu estou para entrar no mundo do meu irmão, no mundo dele, e conversar com ele no mundo dele. Sabe qual é o resultado?
Quando a gente está para ir embora, paramos o carro em frente à casa, colocamos as malas, deixamos tudo pronto, e eles saem em frente e ficam na calçada em frente ao portão, e ali nos despedimos, ali nos abraçamos, ali tem lágrimas, e então entramos no carro, e eu saio bem devagarzinho, quando estou saindo de lá, e eles vão vendo o carro sair bem devagarzinho, até virar a esquina. A mãe sabe que agora vai demorar para o filho voltar para casa, e o meu irmão vira para minha mãe, pega no rosto dela e diz assim: como é querido o meu irmãozinho. Como é querido o meu irmãozinho. Porque eu aprendi a descer de onde eu estou e entrar no mundo dele. Quando eu olho para a cruz de Cristo, quando eu olho para o sinal na cruz, eu entendo, e eu quero que você entenda, que o Deus de toda glória, que o mundo cabe na palma da sua mão, Ele desce do seu trono, Ele entra no seu mundinho, na sua vida, e Ele fala com você, na sua linguagem, porque Ele te ama mais do que tudo, Ele quer te salvar mais do que tudo, Ele veio e morreu para te resgatar, e Ele quer te levar para casa para todo sempre, e aí depende de você, que ou você pode ser como eu, e ficar ali atrás do púlpito, sem entender os sinais, as mensagens, ou você pode abrir o seu coração, ouvir a voz de Deus, seguir o que Ele diz, e caminhar de mãos dadas com o teu resgatador, até a eternidade. O grupo vai entrar e vai cantar uma música final, e eu quero fazer um convite para você, um apelo para você, um apelo direto do trono da graça de Deus. Jesus quer resgatar a sua vida, Ele quer resgatar os seus sonhos, Ele quer resgatar a sua família, Jesus quer resgatar a sua fé, Jesus quer te resgatar e te levar a viver com Ele por toda a eternidade. Escuta Jesus, dá uma chance para Jesus, deixa Jesus entrar no seu coração, morar no seu coração, fazer de você uma nova pessoa. O grupo vai cantar, e se você decide ouvir, obedecer e seguir a voz de Deus, enquanto eles cantam, eu queria que você se colocasse em pé, para que Deus, os anjos e todo o universo contemplem e anotem a decisão sua de um filho que se entrega a um pai que tanto amou. Temores logo irão acabar, e a tristeza chega ao fim, pois a glória de Jesus reinará em mim. Já posso ver no céu os anjos a cantar, anunciando que Jesus irá chegar. Eu vou subir
Feche os olhos, vamos orar. Pai querido, o que há de mais precioso diante do Senhor, o teu povo está em pé diante de ti nesse momento, diante da cruz de Cristo, para dizer ao Senhor que nós te amamos, que o nosso coração está aberto, que a nossa vida é tua, que nós queremos ouvir a tua voz. Obrigado, porque não há pessoa que o Senhor não possa usar. Usa cada um desses teus filhos, ó Deus. Usa cada um para cooperarem com o Senhor na pregação do Evangelho nesse mundo. Que aqui na igreja do Iguatemi seja cada um salvando um, cada um fazendo a sua parte. Não há pessoa que o Senhor não possa usar, usa todos nós. Senhor, não há linguagem que o Senhor não pode falar. Muito obrigado. Obrigado por descer e entrar no nosso mundo, falar de uma forma que entendamos. Estamos em pé para dizer que a tua voz é o que nós seguimos. Dizer que a tua palavra é o nosso guia. E que nós vamos viver para a glória do Senhor, até que o Senhor venha e coloque em nossa cabeça a coroa da vida eterna. Obrigado pelo resgate, obrigado pelo sacrifício, obrigado pelo sangue, pela graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Som. Que Deus possa te abençoar, você e sua família. O pastor estará à porta para receber os cumprimentos. Lembrando que a nossa Semana Santa ela não se encerrou hoje. Amanhã, às 20 horas, nós ainda teremos o encerramento da Semana Santa. Você está convidado, você e sua família, para estarmos juntos aqui na casa de Deus. Que Deus possa dar um feliz sábado para todos.